paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. Conosco aqui, Pastor Fábio, a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos muito felizes porque estamos nessa jornada de leitura da Bíblia, uma bênção para a nossa vida. Nós aqui, você aí na sua casa, onde você estiver, estamos juntos lendo a palavra do Senhor. E na nossa leitura sequencial, nós estamos no livro de Josué. E hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Josué. Você vai abrindo a sua Bíblia e eu vou relembrando aqui para nós o que lemos no episódio anterior. No episódio anterior nós vimos que o Senhor deu uma nova oportunidade para o povo de Israel, depois que o pecado foi afastado e eles puderam novamente, com uma estratégia revelada por Deus, eles puderam combater e vencer a cidade de Ai, tomar aquela cidade, porque fazia parte da herança que o Senhor estava dando ao seu povo em Israel. E toda a lei, ao final disso, foi lida novamente para o povo e mais uma vez marcado para o povo de Israel que, obedecendo, havia uma bênção da parte do Senhor e a desobediência traria uma maldição, um castigo da parte do Senhor. Amém? Vamos ler agora o capítulo 9 do livro de Josué. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores. E tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velho e rotos e remendados. E nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e donde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reus dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dize-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, ei-los aqui já rotos, e estes
nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeon, e Sefira, e Beerote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué os chamou e foi-lhes dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e se dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Amém? Encerramos então assim a leitura do capítulo 9 do livro de Josué e vamos ouvir agora os comentários que o pastor Fábio vai fazer para nós a esse respeito. Do capítulo 9, pastor. São 2 coisas aqui que nós podemos trazer para os irmãos. Do ponto de vista de Josué e o povo de Deus, eles fizeram uma coisa que não foi boa. E a coisa foi não consultar o Senhor, não perguntaram, não tomaram um conselho com o Senhor do que deveriam fazer com aquele povo que estava se apresentando ali. Então, muitas vezes, eles tiveram, na verdade, boa vontade, alguém pedindo socorro, mas até isso, muitas vezes nós temos que levar diante do Senhor. Senhor, é hora de ajudar de forma até material. Então tem que perguntar mesmo ao Senhor, porque isso trouxe um compromisso e nós vamos ler no próximo capítulo que isso gerou um compromisso dentro do povo de Israel e eles tiveram que tomar uma posição em relação a esses gibeonitas. Mas do ponto de vista dos gibeonitas, eles ouviram a fama. O Senhor, o que o fez no Egito,
O que se fez da além do Jordão com Og e com Seom, o que estava acontecendo com Jericó, o que fez com Ai, eles assumiram um risco. Estavam com medo. Eles estavam com medo mesmo, porque eles sabiam que aquele povo era poderoso. Tinha um testemunho já pela vida daquele povo que havia um Deus poderoso e tinha uma ordem no meio. Ninguém ia ficar vivo. Então, eles lutaram pela vida deles, arrumaram uma história, se boa ou não boa. Vamos dizer que de vez em quando nós homens fazemos isso com Deus também. Chegamos assim com Deus, com a nossa história. Às vezes até parece que queremos contar uma história para Deus. Como se da Deus nossa não bondade, soubesse. nós somos bonzinhos, mas isso é a misericórdia de Deus mesmo. Porque o Senhor podia ter falado com o Josué. Podia ter revelado, mas o Senhor, na verdade, usou de misericórdia com os gibeonitas e eles tiveram um lugar no meio do povo de Deus. E na verdade, o que nós queremos é isso, é ter um lugar no meio do povo de Deus. Ser servos, rachadores de lenha, tiradores de água para o alto. Inclusive para o altar, né? Inclusive para o altar. Se é isso, eu tenho que... meu papel é cuidar do jardim, cuidar da limpeza da igreja, não tem problema nenhum, eu quero ter um lugar na presença do Senhor. Então, são dois aspectos. Do ponto de vista do povo de Deus, tem que consultar o Senhor nas mínimas coisas. Mas do ponto de vista do outro povo, eles lutaram foi para uma preservação da vida e Deus teve misericórdia. Amém. Glória a Deus por isso, porque nós sabemos que Deus tem tido misericórdia de nós, né, pastor? Amém. E é claro que devemos consultar o Senhor todas as coisas, né? E é para não sermos enganados, né? Mas que nós queremos ser esses que alcançam misericórdia diante do Senhor. Nós queremos. Todo dia. Todos os dias. Amém, irmãos? Vamos encerrando o nosso programa diário de leitura da Bíblia, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor.